Gente, olha, eu juro pra vocês que eu tentei me preparar psicologicamente pra essa semana de Eta Mundo Melhor, mas não dá. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta treta se misturando, tanta emoção acumulada, que eu fico até sem saber por onde começar. Sabe quando a novela resolve entregar tudo de uma vez? Pois é exatamente esse o caso. Então já chega mais, fica confortável, porque eu vou te contar cada detalhe. E depois você me diz se seu coração vai aguentar. Logo de cara, a gente já leva um soco emocional. O Ernesto impede o Candinho de reconhecer a Sandra. Eu fico pensando comigo, até quando esse homem vai conseguir manipular tudo ao redor? É impressionante como ele sempre aparece no momento exato para atrapalhar. E isso mexe profundamente com o Candinho, né? Porque para ele, tudo que envolve a Sandra toca num ponto muito sensível. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso é só maldade ou tem algo mais sombrio na cabeça do Ernesto? E enquanto esse clima pesado vai tomando forma, outra história se desenrola. A Manuela abre o jogo com a Margarida e admite que gostou da aproximação com o Lúcio. Eu acho tão interessante como a novela constrói esse tipo de relação, aquela coisinha que começa leve, um toque aqui, um olhar ali, e de repente já virou romance na cabeça da gente. Mas aí vem a Haidê, que não perde a oportunidade de se envolver onde não foi chamada, pega o poema do Lúcio no diário da mãe e vai direto confrontar ele. Gente, vocês fariam isso? Porque, sinceramente, eu ia pensar umas 3 vezes antes de ir brigar com uma pessoa por causa de um poema da minha mãe. Mas a Haidê, ela vai sem medo, sem filtro, sem travas. E enquanto isso, lá no canto dela, a Cunegundes acha uma esmeralda. E o que ela faz? Guarda pra si. Eu juro, toda vez que a Cunegundes esconde alguma coisa, eu já começo a imaginar o estrago que vai virar mais pra frente. Porque segredo na mão dessa mulher é igual panela de pressão. Uma hora estoura. E quando estourar, eu quero ver o tamanho do barraco. Porque olha, achar uma esmeralda e fingir que nada aconteceu não é exatamente uma atitude discreta. Aí vem uma das partes que mais mexem com o Candinho. Ele acredita que viu o fantasma da Sandra. Gente, imaginem o nível emocional que ele precisa estar para acreditar nisso. Você já viu alguém tão mexido que qualquer coisa vira sinal? Pois é isso. E depois o Célcio tenta convencer ele de que não tem fantasma nenhum rondando. Mas convencer o Candinho quando ele já está envolvido emocionalmente é difícil. Ele é teimoso quando acha que viu algo. Vocês acham que ele vai deixar isso pra lá de boa? Eu duvido. E não podemos esquecer da Zulma, né? Porque essa mulher parece viver pra complicar a vida dos outros. Ela castiga o Samir, o menino tenta fugir da casa dos anjos pra ir na festa do Júnior, já cria todo um clima de tensão. E ainda por cima, a Carmen consegue convencer a Zulma a contratá-la como secretária. Gente, eu fico imaginando aquele ambiente de trabalho. Uma doida mandando e outra tentando não levar patada. Tem tudo para ser explosivo. Aí entra a parte dos testes de gravidez que viram uma bagunça só. O Lauro recebe o resultado negativo da Sônia e já sente que tem coisa errada. E não é para menos, porque logo depois, o Túlio e a Estela descobrem que o teste de gravidez da Zulma deu positivo. Positivo! Gente, Zulma grávida? Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa bomba caindo no colo da Dita? Porque a Estela, coitada, já fica gelada só de pensar em contar isso pra ela. E quando a Dita descobre, pronto. Desmorona. Dá até pena. Mas a novela, mesmo no meio desse caos todo, ainda dá espaço para momentos leves. As crianças fazem a festa do Picolé e do Júnior, agradecem ao Candinho. E eu acho tão bonito esses momentos de carinho no meio do drama, porque a novela toda tá fervendo, mas ali a gente tem um segundinho de alegria. O Zé dos Porcos dança com a Francine, a Maria Divina vai se encontrar com o Sabiá. É aquele respiro que a gente precisa para continuar assistindo sem infartar. Só que não dura muito, porque o Lúcio beija a Manuela sim, mas logo depois vem a bomba emocional. A Dita sai da casa do Candinho. E isso pesa, viu? Porque a conexão dos dois é muito forte. E quando ela se afasta, a novela inteira parece perder um pedaço. E enquanto isso, Sandra e Ernesto estão ocupados. Sabe fazendo o quê? Planejando botar fogo na fábrica. Eu fico sem palavras com o nível de maldade. Não é só prejudicar financeiramente, é colocar vidas em risco, especialmente porque tem criança lá dentro. Esse tipo de crueldade mexe com a gente de um jeito diferente. E claro, o plano deles dá certo.
A fábrica pega fogo. O Samir e o Picolé entram em desespero vendo tudo se alastrar. As chamas tomam conta e o Candinho corre avisar o Célcio. E quando o Samir implora por ajuda, o Candinho simplesmente entra no fogo, sem pensar, sem hesitar. É de arrepiar, porque ele sempre coloca o coração na frente do medo. Aí o caos toma conta da cidade inteira. Dita sonha com o Candinho queimando, a Felícia avisa sobre o sumiço do Samir, o povo comenta horrorizado sobre o incêndio, e do outro lado, Sandra e Ernesto comemoram. Comemoram! É de embrulhar o estômago. Candinho consegue salvar o Samir, mas sai da fábrica completamente debilitado. Ele desmaia nos braços da Dita, e essa cena promete ser daquelas que deixam a gente destruído. O Túlio aparece e já fala que o estado dele inspira muitos cuidados. E para completar, o Celso e o Araújo descobrem que a fábrica não tinha seguro. É problema atrás de problema. A situação só piora quando o Celso vai confrontar a Sandra e o Ernesto e encontra a Alga com eles. Aí sim ele percebe que tem um trio de maldade formado ali. No dia seguinte, tudo fica ainda mais pesado. O estado do Candinho é grave, a Dita mal consegue raciocinar. E o Samir tenta dar um pouco de esperança, entregando para ele o amuleto da sorte. E que cena forte essa vai ser, viu? O Celso ameaça denunciar todo mundo, o Túlio diz que a situação é crítica, as tramas paralelas continuam se mexendo e, para completar, o Celso decide contar pro Candinho que o Samir é filho dele. E enquanto isso, Sandra pensa em tirar a vida do próprio Candinho. Gente, eu fico chocada toda vez que lembro dessa parte. Agora, eu quero que vocês me contem. Vocês acham que o Candinho vai sair dessa? Dita vai aguentar descobrir toda a verdade? E a Sandra? Ela vai ter coragem mesmo de tentar algo tão extremo? Comenta aí porque eu tô muito curiosa. Já deixa o like, compartilha com quem assiste a novela e se inscreve para acompanhar todos os próximos spoilers, porque se essa semana já tá assim,